Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e o versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Volte para o versículo 3. O que eu quero frisar aqui é que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos, Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. A palavra abençoado no hebraico é Baruch. E o que significa Baruch? O que significa ser abençoado? Ser abençoado significa ser liberado para prosperar, estar autorizado a conquistar. É isso que significa ser abençoado. Ser abençoado não é ter o dinheiro, o bolso cheio de dinheiro, não. Ser abençoado não é ter uma casona, um carrão, viajar pelo mundo, colocar foto no Facebook, no Instagram, para fazer inveja para os outros. Não, isso não é ser abençoado, não. Ser abençoado é receber de Deus a autorização, a unção para ser próspero. Então, nós temos que diferenciar o que é riqueza de prosperidade. Riqueza, você pode conquistar sem Deus. Ai, pastor, o que é isso? Claro, nós não estamos aqui buscando riqueza. Riqueza você pode conquistar sem Deus. Agora, tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Sem Deus é com um preço. Prosperidade você só consegue com Deus. Porque prosperidade é muito mais do que dinheiro. Não tem pouco a ver com dinheiro. Prosperidade é paz no coração, é descanso na alma, é harmonia no lar. Prosperidade é envolvimento no reino, é riqueza com propósito, é finanças direcionadas para Deus, é a obra de Deus morando no seu coração. Isso é prosperidade. Prosperidade, às vezes você é muito... Prosperidade significa que você está completamente na vontade de Deus. Prosperidade é só com Deus, porque com prosperidade vem paz no coração, com prosperidade vem harmonia no lar, prosperidade vem casamento abençoado. Então eu não sou um homem rico, mas eu sou um homem próspero. Amém? Você é próspero, você é abençoado, você está autorizado a prosperar, porque você é abençoado, amém? Dê um aplauso a Ele, aleluia, glória a Deus, você já está autorizado, a palavra de Deus diz, Ele já nos abençoou, então você está autorizado a entrar neste território de conquista. Você está autorizado, Deus já te deu autorização. Agora depende de nós, e nós temos que cumprir princípios. E um dos princípios que nós temos que cumprir é o princípio do primeiro. Diga, o princípio do primeiro. O primeiro, tem algumas coisas com Deus que a gente não entende direito, mas é espetacular, é interessante, porque Ele estabelece. Ele estabelece, por exemplo, por que 10%? Por que não 20%? Por que não 15%? Por que não 2%? Por que não 4%? Porque 10 é o número bíblico do teste, da prova, né? São 10 mandamentos, foram 10 pragas, 10 vezes Israel foi tentado no deserto, são 10, 10 dias, né, lá em Apocalipse. Então, o 10 é um número hebraico, um número bíblico, que fala de prova, de teste. Então, toda vez que você recebe o 10, você recebe como uma prova, como um teste na sua vida espiritual. E o primeiro é outro princípio bíblico, porque Deus mandou separar o primeiro. Ele diz que o primeiro era dele. Isso aconteceu já, você pode ver, antes de existir a lei,
antes de existir a lei, lá no Egito, Israel no Egito, quando Deus resolveu lançar as pragas, a última praga, a 10ª praga, olha, 10, a 10ª praga foi o quê? A morte dos primogênitos, a morte dos primeiros. Já era uma coisa que estava no mundo espiritual, é uma regência, é uma lei que está no mundo espiritual, a lei do primeiro, antes de existir lei mosaica. Naquela praga, por desobediência, todo o primeiro foi levado por Deus. A Bíblia diz que passou um anjo e levou todo o primeiro. Então, quais foram os primogênitos dos homens, os primogênitos dos gados, primogênito de tudo? Deus levou tudo, todo o fôlego de vida daquilo que era primeiro. Já estava sinalizando ali a importância do primeiro. E a palavra primeiro, na Bíblia, ela tem como raiz a palavra primícia, diga primícia. Então, o que significa primícia? Primícia significa o seguinte: a primazia, o primeiro, a primazia tem que ser de Deus. Diga, a primazia tem que ser de Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro. Ali a palavra é primícia. O reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas vêm, não porque a gente está atrás das coisas, as coisas vêm porque a gente está buscando a Deus primeiro. Então Ele sabe do que você precisa, Ele sabe que aquela conta está lá, que aquela conta precisa ser paga, que você quer ser considerado e é um homem honrado, e isso não pode estar na sua vida, o seu nome não pode estar no SPC, no Serasa, você sabe que isso te angustia, e Deus sabe disso tudo. Deus sabe, e Ele quer te abençoar, mas Ele espera que você cumpra o princípio do primeiro. Então não é apenas o que eu faço, é como eu faço. Diga, não é apenas o que eu faço, mas como eu faço. Como você dizima, como você oferta, como você entra nos desafios. A Bíblia diz, não por constrangimento, pelo amor de Deus, não faça por constrangimento. Não faça por constrangimento, não faça porque alguém está pressionando você, não faça porque você quer se aparecer, chegar lá no altar, subir lá em cima, eu estou dando, não faça por isso, porque você não vai alcançar o resultado que Deus quer. É um tratamento de Deus com você, meu irmão, é um tratamento de Deus comigo. Não tem a ver com o coletivo, é a coisa individual. É como Deus está tratando o meu coração em relação a finanças, porque Ele quer me abençoar, Ele quer desatar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Os céus estão abertos sobre nós, Ele já nos abençoou, o território está à nossa vista, à nossa frente. Agora Ele diz, vai e conquista. É engraçado que Deuteronômio diz, eu sou o Senhor, teu Deus, e eu lanço o inimigo diante de ti. Sabe, é Deus que põe o inimigo diante de nós, é Deus que põe o inimigo no nosso caminho, mas Ele diz, destrói-o. Então vêm as dificuldades, vêm as lutas, vêm as questões financeiras para nos abater mesmo, mas Deus diz, destrói-o.
destrói-o. Ele quer que você vença, porque Ele acredita em você. Deus confia em você. Ele acredita que você é um filho amado e que você vai vencer as dificuldades desta vida. Ele permite que os males venham para que você seja um grande vencedor. Amém? Dê um aplauso a Ele. Aleluia. É como fazemos. Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2, Êxodo capítulo 13, fala das primícias, como as primícias deveriam ser entregues. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Diga, o primogênito é de Deus, a primícia é de Deus. A primazia, Deus quer ser o primeiro na sua vida. Esse é o sentido espiritual da escolha dos primogênitos. Esse é o sentido, que não é apenas o que você faz, mas como você faz. Tem que ser o primeiro. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, fala das primícias como uma atitude de honra. Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra o Senhor com todos os teus bens, e com a primeira parte, diga a primeira parte, de todos os teus ganhos. E versículo 10, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É promessa, é uma promessa de Deus, com a primeira parte dos teus ganhos. Então, quando você for dizimar, essa igreja em Gateway, do pastor Robert Morris, eles não tiram oferta durante o culto. Olha que maravilha, nós vamos chegar lá, amém? Não, eles não tiram oferta durante o culto. Eles simplesmente, os membros, quando eles recebem o seu dízimo, recebem o seu salário, eles já transferem, como primeira atitude deles, eles transferem para a conta bancária da igreja, antes de fazer qualquer pagamento. Então a igreja não precisa ter serviço de oferta. É novidade, né? Não sei se o que está certo, o que está errado, mas para eles funciona. Mas porque eles entenderam o quê? O princípio do primeiro. Não deixa os seus compromissos com Deus para depois. Não deixa os seus compromissos com Deus para depois. Sabe, Deus vai te testar mesmo. É um teste. E a Bíblia diz que Deus testa a gente para saber o que está no nosso coração. Deus não quer o seu dinheiro, nem o meu. Ele não precisa disso. Ele quer o nosso coração. Então é por isso que Ele pede o seu dinheiro, porque Ele quer o teu coração. É aí que Deus vai tocar realmente em você, para saber se você realmente está comprometido com Ele. E segundo, está comprometido com a obra dEle. Claro que o Evangelho, para expandir, ele tem um custo alto. A gente não precisa ficar passando os custos para vocês aqui, mas os custos são muito altos. Você pode imaginar, quando você faz uma reforminha, vai pintar sua casa, por exemplo. Quanto custa pintar sua casa? Agora imagine quanto que gasta para fazer isso aqui. Então, mas nós temos um padrão de excelência. Diga padrão de excelência. Diga padrão IECG. Porque nós entendemos que para Deus tem que ser o melhor. Nós entendemos que para Deus tem que ser o melhor. E tem que ser o melhor para dar conforto a você. E nós temos igrejas para implantar. E o custo é... Mas nós não estamos aqui querendo repartir custo com você. Não é isso. Porque Deus vai mandar o recurso de qualquer forma. Quando é a obra dele, Ele manda de qualquer forma. Mas eu e você temos a oportunidade de sermos participantes dessa obra. Amém? Tem um livro que a minha esposa
comprou e leu, e depois eu demorei muito para ler, que é Movido pela Eternidade. Quem já leu esse livro, Movido pela Eternidade, aqui? Ninguém? Acho que tem um ali. Então, mas é um livro muito bom mesmo. Eu gostei muito de ler esse livro. Por quê? Ele conta, ele faz uma alegoria legal, bacana, como se fosse assim, um filme. Ele vai te contando um filme, e aí ele diz como as pessoas chegam no céu, e tudo baseado biblicamente. Ele mostra cada versículo que tem a ver com aquela fase do filme, com aquela fase da história. E aí ele diz às pessoas que tiveram a oportunidade de investir no reino de Deus na terra e não tiveram, e não fizeram. E as pessoas que tiveram a oportunidade fizeram. E dependendo da motivação do coração, não é apenas fazer, mas como eu faço, qual é a motivação que tem no meu coração. É o reino de Deus. Diga, reino de Deus. Então depois você vai ler o livro, porque senão eu vou sair da palavra aqui. Então, agora, olha só, Êxodo capítulo 13, versículo 13. O que ele fala do primogênito ou da primícia? O que ele fala? Todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito homem entre teus filhos resgatarás. O que a Bíblia está dizendo aqui? Há uma lei espiritual muito importante nesse texto, muito importante, muito séria. Deus diz o seguinte: todo primogênito é meu, mas para você apresentar no altar, existiam animais que eram puros e animais que eram impuros. No altar só poderiam apresentar animais puros. Então, quando você tivesse um primogênito de um animal impuro, você teria que resgatar aquele animal, você tem que fazer a troca. Então, em vez de eu apresentar o bebê da jumenta que nasceu, eu vou apresentar o cordeirinho, porque é um animal puro que substitui o animal impuro. Aqui tem uma chave espiritual muito grande, mas também tem um reflexo na redenção de Cristo. Por quê? Porque o animal impuro não pode ser apresentado a Deus, não pode ser sacrificado. Por isso que Deus não escolheu nenhum de nós, nenhum humano, para ser o redentor da humanidade, porque o sacrifício não seria aceito, porque nós nascemos impuros. Então teve que vir alguém puro, Jesus, para ser sacrificado em resgate dos impuros, que somos nós. Então nós fomos resgatados. Olha só, a gente fala tantas palavras, né? E a gente não entende. Nós fomos resgatados. O que é resgate, meu irmão? Resgate, você está pensando em alguém que foi lá, a pessoa está na enchente, e foi lá o bombeiro. Não é esse o resgate. O resgate é da morte. Por quê? Porque teria que ser sacrificado. Mas como era impuro, precisava de um puro para fazer o resgate. É esse o resgate que a Bíblia está falando. Muito bem, mas o que tem nesse texto aqui de uma lei espiritual tão poderosa? Significa o seguinte, ele diz assim: se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Você tem a opção de resgatar ou não resgatar. Você tem a opção. Se você resgatar, leva um cordeiro e apresenta no altar. Se você não resgatar, mata. Você não vai ficar com ele. É uma lei espiritual. Quantas vezes a Bíblia diz que existe aquele que dá e tem mais do que imagina. E tem aquele que retém e perde até o que retém. Tem um texto também que diz assim, que aquele que tem será o quê? Dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será
tirado. É uma lei espiritual. Significa o seguinte: se você não dá a primazia para Deus, se você não entrega o primogênito, a tua primícia, com ela você não vai ficar. É uma lei espiritual. Você abre um portal de legalidade para que se permita o quê? A ingerência do anjo da morte, que é o anjo que matou os primogênitos. Então, há uma perda porque aquilo que é de Deus não pode ficar conosco. Então, há uma autorização espiritual para que aquilo que é de Deus e não foi entregue a Deus se torne perda. Já passei por muitas experiências dessas, de teimoso, de cabeçudo, de falar: meu Deus, esse mês não vai dar, o Senhor me entende, né? Eu entendo que você é infiel, vai meu filho, você entendo, só pode ser isso, né? Eu falo: Deus, me entende, esse mês não vai dar para ser dizimista, Deus, segura, o mês que vem eu dou dobrado, o Senhor sabe, a gente faz um negócio. E aí o que acontece naquele mês? Dano, prejuízo. Ou bate o carro, quebra isso, queima aquilo. Não. Meu Deus do céu. Aí você não quer, como a gente é racional, não tem nada a ver. Isso aí foi isso, foi isso. Mas muitas vezes, eu não estou dizendo que todas as vezes que acontecem problemas, está relacionado com essa lei espiritual, não estou dizendo isso. Deus permite a prova mesmo para a gente ser testado. Mas algumas e muitas vezes acontece da gente reter aquilo que é de Deus. E atrair o que para nós? Atrair o dano. Atrair a morte, porque não vai ficar conosco, meu irmão. É uma lei espiritual, nós temos que entender. Ou você resgata, ou você põe no altar, ou você mata, ou você perde. Então, isso é uma lei espiritual séria, que nós queremos que você entenda e eu entenda, para que a gente possa ser abençoado e viver a bênção de Deus nessa terra, amém? Parece duro, parece triste, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus para nós. São leis espirituais que nós devemos entender e nós devemos viver essas leis. Então, muita coisa não depende de Deus, meu irmão. Muita coisa depende de nós. Porque Ele já liberou você para prosperar. É isso que Ele fez. Já te abençoou. Você é um abençoado. Diga: eu sou um abençoado. Diga: eu sou um abençoado. Agora põe a mão no seu coração e fala com convicção: eu sou um abençoado. O Senhor Deus já me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou um abençoado, um liberado para prosperar, um autorizado para conquistar, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, meu irmão, que essa palavra vai entrar no seu coração e vai mudar a sua vida. O seu entendimento, a sua forma de fazer. Quando Deus tocar no seu coração, colocar um valor, você venha e faça aquele valor. Não duvide de Deus. Quando Deus tocar no seu coração para ofertar na vida do pastor Valdomiro, você vai lá e oferta na vida dele, meu irmão. Oferta. Se Deus colocou no seu coração, está resistindo por quê? Ele só quer te abençoar, meu irmão. Amém? Ele vai fazer isso. Eu lembro, uma vez que eu terminei de pregar, e aí um irmão veio e ofertou na minha vida. Não é por necessidade, meu irmão, porque, graças a Deus, Deus tem me dado o suficiente para viver. Mas ele falou: pastor, recebe, porque eu preciso da bênção de Deus na minha vida. E orei com ele, meu irmão. Dali em diante, ele estava num problema muito sério, muito grave. Dali em diante, ele entrou numa rota de prosperidade.
uma rota de prosperidade, mas grande, grande, grande mesmo. Aqui. Então isso já aconteceu com a minha vida, muitas vezes, de abençoar pessoas, de às vezes nem conhecer a pessoa, e falar assim: meu irmão, Deus tocou no meu coração, Deus vai te conduzir, amém? Deus vai te conduzir, para que você seja um homem abençoado, para abençoar. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Eu serei teu grandíssimo galardão, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus vai te abençoar tanto, meu irmão, tanto, tanto, você vai prosperar tanto, tanto, que você vai manter o reino de Deus, você vai ser um financiador do reino de Deus, você vai abençoar vidas, você vai abençoar famílias, você vai desatar caminhos, em nome de Jesus, amém? Você recebe? Diga amém. Eu recebo. Diga eu recebo. Diga eu recebo a bênção de Deus. Eu sou abençoado para abençoar os outros. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio, para fechar. Deuteronômio capítulo 18. O grupo de louvor pode vir. Deuteronômio capítulo 18, versículos 4 a 6. Fala da primícia sacerdotal. Dar-lhe-ás a primícia do teu grão, do teu mosto. Coloca o versículo 3. Esse, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. O sacerdote, só o sacerdote comia bucho, por isso que eu não como bucho. Eu como bucho sim, viu? Mas eu não gosto muito não. Dar-lhe-ás a primícia do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Dar-lhe-ás a quem? Ao sacerdote, versículo 5. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva em nome do Senhor, ele e a seus filhos todos os dias. Está bom aí. A primícia sacerdotal, a primícia você pode entender como primazia, como primeiro, como um modo de fazer, tá? E existe uma segunda primícia de entendimento, que é a primícia sacerdotal, que é o primeiro dia do seu mês. O primeiro não é de Deus? Diga sim ou não. O primeiro é de Deus. Então, o primeiro dia do seu mês, você entrega para o Senhor. É isso que a gente faz. Quando eu comecei a ser primicista, na primícia sacerdotal, coisas extraordinárias aconteceram na minha vida. Então, eu quero despertar você. Ainda esse é um entendimento que muitas igrejas não compartilham. Muitas pessoas ainda têm sentido uma certa restrição, mas onde nós temos visto o princípio da primícia sendo implantado, temos visto prosperidade, crescimento e graça. A honra sacerdotal é você entregar um dia do seu trabalho, o primeiro dia do seu trabalho, você entrega para Deus, o primeiro dia do seu mês. Então você pega o seu salário, divide por 30, e você tem um dia de salário, e você entrega para Deus, você entrega ao sacerdote, ali você vai ser participante do que tem na vida dele, pessoal, aquela bênção, aquela unção pessoal que está sobre a vida dele, você vai ser participante daquela unção pessoal. Então, se você crê assim, primicie. É como eu disse, tudo é um entendimento. Nós não queremos forçar você a nada. Nós queremos deixar que o Espírito Santo fale no seu coração, amém? Se o Espírito Santo falar no seu coração, venha, cumpra esse princípio também, como eu tenho cumprido, como muitos de nós já temos cumprido, e temos visto a bênção de Deus em nossa vida.